Então, eu comecei a gravar aqui. Essa é a nossa terceira aula de gestão da segurança da informação. Lembrando que na aula passada foi a aula gravada por conta do carnaval. Ela foi uma aula que foi uma espécie de parêntese. Eu fiz um parêntese para falar um pouco sobre leis no que envolve essa parte de segurança da informação e a parte do universo digital. Essa aula ela tá no canal, só que é o novo canal. A Josi passou. Deixa eu mostrar aqui, pegar aqui o link. Eu vou colocar o link aí. É um novo canal de. Ah, tá. Já colocaram aqui? Não, acho que eu botei até o link errado. Deixa eu olhar aqui. Já colocaram o link da aula aí, ó. O Elson. É uma aula sobre leis, só que eu fiz um link do quanto que a gente precisa, nós como desenvolvedores precisamos entender, não só de leis de segurança digital, como Lei Geral de Proteção de Dados, a Lei Carolina Dickmann, que é uma lei sobre invasão, o Marco da Internet também, que é uma lei sobre integridade dos dados. Então, a gente comentou três coisas lá, e o quanto que é importante nós como desenvolvedores, tratarmos questão de segurança da forma correta. Eu vou só dar um exemplo para quem não viu, porque eu vi que pouca gente viu, talvez o pessoal não lembre que está num canal diferente, né? Porque como a gente abriu esse canal de tecnologia agora e a gente vai postar todas as aulas lá, eu vi que muita gente não conseguiu ver. Só que assim, não tem problema assistir essa aula sem ter visto aquela. Até por isso eu quis fazer aquela gravada, porque ela é como se fosse um apêndice, tá? Ela é como se fosse um negócio extra que não continua o que a gente viu na primeira aula. Então, por exemplo, uma das coisas que eu tratei lá é que você não pode tratar um dado sensível de qualquer forma. Quando você capta de um cliente, por exemplo, o rosto dele numa biometria ou uma digital, você não pode colocar esse conteúdo num banco de dados de uma forma qualquer. Por quê? Porque, diferente de uma senha, você não consegue mudar o dado da biometria. O seu dedo indicador da mão direita é algo único, por exemplo. Você tem outros dedos, só que muda as digitais. Então você não tem como se vazar, se uma empresa tratar de forma equivocada o dado da sua digital, e isso for vazado, você não tem como mudar, né? Tipo, vazou uma senha, você troca a senha, tá tudo certo. Agora, dado de uma digital ou seu rosto, você não tem como mudar. Então isso tem que, nós como desenvolvedores, assim, principalmente quem decidir ir por esse lado da segurança da informação, tem que saber que você tem que tratar aquilo de forma diferente. Então, é uma das coisas que eu abordei lá. E eu falei de leis também, falei da Lei Carolina Dickmann, né, que foi quando invadiram lá o computador da Carolina Dickmann e compartilharam fotos dela. Comentei que até aquela época, por incrível que pareça, invadir um dispositivo não era considerado crime. Então, as pessoas não eram presas por invadir computador, invadir celular. Elas eram presas quando elas invadiam, e isso estava associado a um crime, no caso, extorsão, quando eles tentavam conseguir dinheiro. Como é que fala? Ligando para pessoa. Ah, tá. Ligando para a pessoa, sabe? Tentando extorquir mesmo, pedir dinheiro, etc. Aí isso sim é o crime, mas a invasão em si não era até 2012. Então, quando puderem dar uma olhada naquela aula lá, uma aula de 50 minutos, ela foi gravada, tá? Então, eu deixei para fazer ao vivo aulas que a gente consiga discutir aqui. Porque, então, essa terceira aula vai ser uma continuação da primeira. Que aí sim a gente vai discutir coisas aqui, vamos olhar umas situações práticas. Então, deixa eu compartilhar logo aqui, ó. Então, não tem problema não ter visto aquela aula, mas é bom depois você dar uma olhada lá, principalmente se você quiser seguir por essa área de desenvolvimento, e junto com segurança da informação. Então, qual que Só, é? Pode falar. desculpa, antes de começar a aula, pode depois deixar compartilhado esses slides, tanto da 2 quanto da 3?
Lá no vídeo que postar, eu vou, como é que chama? Vou fixar a mensagem aqui que mandaram. Tô fixando aqui. E aí, lá tem o link no comentário do Drive. Então Tá, você entra obrigado. lá no link, nos comentários lá do vídeo, que eu acabei de postar aí. Lá tem o Drive, e aí você vai achar lá os slides das aulas, e você vai achar lá também um documento que eu mostrei aqui, que ele é um checklist de. Vou até mostrar de novo, né, para quem não viu o vídeo aqui, deixa eu abrir aqui. Chama esse documento de checklist da segurança da informação. Então, depois que você cria um trabalho, você olha para esse checklist e percebe se o seu trabalho está alinhado com questões de lei. Então, você pode usar isso daqui como um checklist para o trabalho que você fez, ou você pode usar isso aqui como uma forma de se interessar mais pelo assunto. Com esse checklist aqui, você já sabe para que lado você pode caminhar para se interar mais do assunto da segurança da informação. Então, por exemplo, a pessoa pode marcar aqui, ó, se ela fez ou não. Eu realmente preciso desse dado. Se você coletou o dado de um cliente, eu realmente preciso desse dado. Se o sistema funciona sem o CPF ou sem a data de nascimento, não colete. Isso daqui é uma recomendação. Você está criando um sistema, você não precisa do CPF, você não precisa da data de nascimento do usuário, então não colete. É interessante que você não colete. Segunda questão aqui, finalidade clara. O formulário explica exatamente para que aquele dado será usado. É uma coisa de lei também. Existe lá na LGPD, etc., que quando você coleta o dado de alguém, a pessoa tem que saber para que você está coletando. Então, quando você entra você está criando um cadastro em algum lugar, já vira aquela área que diz assim: saiba por que o seu dado está sendo coletado. Lá ele vai te explicar. Isso daí não é um capricho, é uma obrigação que se o seu sistema não tiver e vier a ter problema de vazamento de dado, a sua empresa, a sua empresa ou a empresa que você trabalha pode responder. Então esse checklist aqui é interessante para vocês darem uma olhada depois, ó. Ele fala também sobre armazenamento, ó. Criptografia em repouso. Os dados sensíveis no banco de dados estão criptografados? Estou usando algoritmos seguros e nunca salvando senhas em texto puro? Então é uma. Ó, aqui também sobre o marco civil aqui, guarda de logs. Meu servidor está configurado para guardar logs de acesso IP, data, hora por no mínimo 6 meses. Essa é a recomendação, né? Que você guarde logs de acesso por no mínimo 6 meses, porque se acontecer algum crime, por exemplo, em rede social, se acontece algum crime no Instagram, o Instagram tem registro de quando a pessoa falou aquilo, localização, IP, para se a justiça perguntar, o Instagram consegue apresentar. Porque se ele não conseguir apresentar, ele está ferindo o marco civil aqui. Então, por isso que nós, como desenvolvedores, é interessante que a gente saiba esse tipo de coisa. Então, depois que você vê lá a aula, você dá uma olhada nesse checklist aí, ele dá uma resumida legal. Então, vamos continuar na aula de hoje, que ela é uma continuação da primeira aula. Qual que é o assunto de hoje? Compreender como funcionam os principais golpes digitais, identificar sinais de fraude e conhecer como comportamentos inseguros podem comprometer a confidencialidade, integridade e disponibilidade das informações. Eu deixei um gancho na aula passada que a gente deu uma olhada naquele site. A Paula está falando que tem empresa que abre página para recolher currículo e pedem CPF, mas não tem nenhuma mensagem avisando. Realmente, realmente. Se vier a vazar ou acontecer alguma coisa assim, eles podem ser processados e pagar multa de milhares, ou dependendo do tamanho da empresa, chega até milhões. E aí, às vezes, cai em cima da costa do analista que não entende de segurança da informação, né? Professor, para a gente que quem vai atuar na parte de desenvolvimento precisa ter esses conhecimentos de LGPD,
como é que eu posso dizer, saber mesmo o que está fazendo, não só mesmo fazer o código. Olha, assim, tem muito programador não sabe, eles conseguem emprego não sabendo, conseguem desempenhar bons papéis não sabendo, principalmente em empresa pequena, mas se você trabalha numa empresa grande que lida com dados, muitos dados de cliente, no mínimo o analista entende disso daí. Porque se ele entende, ele consegue direcionar os outros. Agora, se nem ele entende, aí realmente a empresa está correndo muito risco. Mas numa casa de uma empresa multinacional, ela provavelmente deve ter uma equipe que fica Sim. responsável por isso, né? Provavelmente sim. Aham. Como eu falei na primeira aula, investir em segurança custa ali, tem um custo, mas é sempre menor do que os problemas com segurança podem te trazer. Então, problema de multa milionária, por exemplo, porque você não seguiu a LGPD, sendo que é algo simples, realmente é um prejuízo muito grande que nenhuma empresa quer ter. Mal, posso tirar uma outra dúvida? Pode perguntar. Mas se a empresa está no Brasil e ela presta serviço para fora, reage a lei daqui ou a lei de lá? Boa pergunta. Eu não sei se tem leis universais, sabe? Mas, tipo assim, se a empresa, se ele tá aqui, ele presta serviço para empresa de fora, ele tá. Não ele, né? Porque o profissional, o programador, ele sempre tá sujeito à empresa. Então, na verdade, sempre vai cair em cima da empresa, não do programador em si, né? Então, é muito mais um risco da empresa. É por isso que a empresa que tem que estar muito em dia com esse tipo de checklist, porque sempre cai em cima da empresa. Não cai em cima diretamente do profissional, a não ser que ele, em específico, tenha cometido um erro dele, né? Então, um erro, assim, pessoal dele. Se ele cometeu um erro pessoal dele, a empresa consegue ter um respaldo de que foi um erro pessoal dele. Ele vai responder a lei pelo... Se ele cometeu o crime no Brasil e fere lei daqui e for processado aqui, ele responde aqui. Agora, essa empresa está sendo processada lá, a empresa que vai responder lá, na Beleza, lei do obrigado, país. professor. Eu deixei um gancho na aula passada, a gente falou sobre aquele site que a gente consegue ver se o nosso e-mail já foi vazado. Vocês lembram? E aí eu mostrei para vocês que o meu, por exemplo, ele já foi vazado em 3 lugares, né? Teve um vazamento do Deezer, que é aquele streaming parecido com o Spotify. Teve um vazamento do Facebook e teve um outro que eu não lembro se era a Amazon. Não, é do Cloud alguma coisa, que é também um aplicativo de música. Então, e aí, continuando daquele raciocínio, qual que é o problema do seu e-mail vazar? O e-mail em si, o problema dele vazar é que SoundCloud, isso mesmo. O problema do e-mail vazar é que ele, estando exposto, ele vai ser mais, ele vai estar mais exposto a ataque. Mas isso não é tanto um problema. Ok, vai chegar ataque ali no seu e-mail, alguém pode tentar alguma coisa, mas você pode não cair. Qual que é o problema? O problema é quando existe um vazamento, não só do e-mail, mas também da senha. E aí, quando isso acontece, às vezes o próprio Google, ele sabe e ele te avisa que o e-mail foi exposto. Por exemplo, tem um site que eu uso, eu gosto muito de série. E aí tem esse site aí que eu uso, faz tempo na verdade que eu não assisto, mas quando eu assistia mais, uns 4, 5 anos atrás, eu usava esse site para ter um controle do que eu estava vendo, sabe? Você cadastra a série lá dentro, marca os episódios que você já viu, você tem um controle de tudo que você está vendo, o que falta assistir, episódio que lançou, etc, etc. E aí, teve uma senha que eu usava lá, que ela foi exposta em alguma coisa do Google, assim. E aí, toda vez que eu entrava no site, aparecia uma mensagem do Google, assim, e uma mensagem bem destacada, assim, bem forte, um pop-up, e ele falava assim, essa senha que você está usando aqui foi exposta no vazamento, no tal, 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 recomendamos que você mude ela. Só que assim, o que que eu pensava? Eu pensava assim, banco de séries, não tem nada demais aqui nesse site, etc. Se alguém quiser invadir, pode invadir. É bem igual aqueles memes que o pessoal faz na internet, né? Se quiserem invadir meu banco aí que tem 20 centavos, pode invadir, etc. Aí eu pensava assim na época, né? Mas sabe qual que é o problema de a sua senha vazar, mesmo de site assim que, tipo assim, que você não liga? É porque existe uma vulnerabilidade que a gente passa, que a gente usa a mesma senha para muita coisa. Então, se a senha do banco de séries vazou e eu uso essa senha para vários lugares, o golpista que teve acesso a essa senha, ele pode tentar essa mesma senha em outros lugares.
em e-mail, em coisa de banco. Então, o problema de vazar senha está aqui. Você pode até mudar ela no seu e-mail, mas às vezes você não lembra no tanto de lugar que você colocou essa senha. Então, é nesse momento que o golpista tentando entrar em vários serviços, ele acaba achando um serviço que você tinha a mesma senha que você não trocou. Pode falar, Vinícius. Professor, nesse caso, a gente precisa usar um gerenciador de senha ou só de Não, ele estar salvo no navegador já é um problema? não, salvar no navegador não é o problema. O problema é quando existe uma invasão no servidor da empresa e ele não tratou aquela senha de forma devida. Não existe uma criptografia específica. E aí ele vaza. Dá para resolver aquele tipo de gerador de senha que de vez em quando troca, ou aquele tipo de token, igual a Paula está falando. Sim, isso daí resolve. Uma coisa que a gente vai falar na última aula, inclusive. Eu não vou tratar de senha aqui, mas na próxima a gente vai falar de senha. Mas isso daí resolve. Quando fica. Porque aqueles tokens, eles são móveis, né? Móveis não é. Fica trocando, né? A autenticação de 2 fatores também é uma questão. Tanto que eu uso no WhatsApp, porque tem muito golpe no WhatsApp, eu tenho receio que entre em contato com a minha família e peça dinheiro, que é uma coisa. E a gente vai ver daqui a pouco. Eu trouxe alguns casos aqui. Então, o problema de vazar senha é esse, é quando você usa a mesma senha para muita coisa. Inclusive, antes eu achava que eu estava arrasando, sabe? Sempre que tinha esse assunto assim de, eu vivo esquecendo minhas senhas, etc. Eu sempre falava, eu não esqueço não, porque eu uso a mesma para tudo, né? Eu até me gabava disso daí, mas na verdade nem é bom. Nem é bom você usar a mesma senha para tudo. Então, hoje em dia eu tenho uma variação de 5, 6 senhas, meio parecidas, mas muda algumas coisas. Quando a gente for falar de senha, eu dou mais detalhes aí. Então, o grande problema de vazamento é esse. E é por isso que você tem que trocar não só em um lugar, mas você tem que trocar em tudo que você se lembrar que é importante. Então, passando aqui, deixa eu só dar uma olhada aqui no meu roteiro. A gente comentou na primeira aula que os sistemas eles ficaram muito robustos. E aí o hacker ele passou a atacar as pessoas, né? Que a gente chama de engenharia social. E por que as pessoas são atacadas? Porque para você atacar um computador, você precisa de conhecimento técnico, você precisa de robustez em um computador que está tentando roletar senha, acessar. Você precisa de coisas técnicas. Para você hackear, entre aspas, uma pessoa, você não precisa de conhecimento técnico, você precisa atacar questões que afetam o ser humano. Porque o que afeta a máquina, aí é performance de outra máquina, são códigos, são técnicas. Bem-vindo, professora Janaína. São outras coisas, mas para você atacar o ser humano, aí não é mais uma coisa técnica. Para você atacar o ser humano, você tem que atacar coisas psicológicas. Então é por isso que, hoje em dia, como ficou muito difícil, os hackers eles se voltaram para a engenharia social, que é o que a gente tem. Eu até dei um exemplo lá, né, do cara que era muito, para quem não estava na primeira aula, que era muito bom. O relacionamento dele com as pessoas era muito bom e ele entendia muito de redes e de telefonia. Então ele usou essas 2 coisas para conseguir convencer, por exemplo, uma secretária a passar para ele uma informação que só é passada para o pessoal técnico e ele, na lábia dele, na forma de conseguir enganar, ele conseguiu acessar coisas ali na década de 90 na Motorola e na... Esqueci o nome do outro exemplo que eu dei, era Motorola e tinha outra empresa, não sei se era Nokia, mas Motorola foi uma daquelas empresas que ele conseguiu fazer isso. Então, o elo mais fraco hoje da segurança são as pessoas e é por isso que as empresas elas investem não só servidores, criptografia, certificados, tudo isso daí é até fácil de investir. Alguns desses são até baratos. Na hospedagem mesmo você contrata, mas eles têm investido em treinamentos para as equipes, treinamentos para os times, né? Porque realmente hoje em dia
Existe golpe para todo lado e a gente vai perceber que não é uma. Às vezes é questão de desatenção, mas tipo assim, tem coisa que é tão bem elaborada que a gente fica espantado. E é com isso, na verdade, que eu gostaria de abrir aqui, né? Gostaria de interagir aqui um pouco com vocês, porque é um assunto que eu acho muito interessante. Vocês vão ver daqui a pouco que toda vez que eu vejo um golpe vindo até mim, assim, eu tenho até um pouco de curiosidade. Eu dou até um pouco de corda ali pro golpista para ver se, obviamente que não é recomendável, mas como eu disse, eu sou um pouco curioso, eu dou até um pouco de corda para ver até onde ele vai, para ver qual que é o golpe exatamente, porque depois eu consigo me prever melhor. Então, 3 perguntas aqui para a gente fazer uma interação, né? Quem que já recebeu golpe por e-mail? Quem já recebeu mensagem suspeita no WhatsApp? E quem já quase caiu em algum golpe? Já perdeu as contas? É curioso como todo mundo tem uma historinha, sabe? Isso é muito. Eu acho muito espantoso, assim, que todo mundo, se todo mundo tem uma historinha, quer dizer que tá muito desenfreado essa questão de golpe. Pode falar, Paula. Eu já recebi alguns golpes por e-mail, inclusive na empresa que eu trabalhava, a gente tinha muito curso referente a isso, né, para a gente identificar os golpes. Interessante. E o WhatsApp o da minha mãe, vira e mexe, aparece alguma coisa assim, ela Uhum. acha que sou eu ou é meu irmão, e é muito estranho, porque a gente tem um costume de falar de uma forma com ela, e aí o golpista vai tentar falar do mesmo jeito, e a gente fala assim, mano, não rola, não Sim. tem jeito. Não, isso aqui é uma coisa interessante, porque existe a voz das pessoas, né? A voz que eu digo entre aspas. Uma vez um amigo me mandou assim, ele me mandou uma linha de texto e eu sabia que não era ele, porque eu sei como é o jeito que ele escreve. Então isso daí também Sim, a gente realmente é tem alguns importante. trejeitos, Sim, por exemplo, já tentaram mandar a mensagem do celular dela como se fosse golpista para o meu e ela tem o costume de falar comigo. Ela não tem o costume de mandar mensagem escrita. Então, sim. a hora que eles mandaram a mensagem, eu já sabia que não era ela. Aham. Não é o costume dela, não tem jeito. Agora, eu, na verdade, eu já caí no golpe. Esse ano foi o começo do ano, tentando organizar as férias. Eu peguei e fui no Instagram, vi um hotel fazenda para ir. Falei bastante com o golpista. Olhei o perfil, tava original, assim, tava cópia. Aham. Acabei fazendo o pagamento do Da hotel e reserva? da reserva. E aí, Nossa, quando e eu foi fui quanto? confirmar, foi um valorzinho considerável. Aí, quando eu liguei, aí passou um tempo, passou as festas, e aí eu fui confirmar minha reserva. Quando eu liguei para um número do telefone do perfil original correto, a menina falou assim: olha, você já é a quarta pessoa que me liga essa semana dizendo que caiu no golpe. Nossa, E eu tá acontecendo pesquisei muito. muito, assim, eu peguei. O pagamento foi Pix, eu peguei e era CNPJ. Eu pesquisei o CNPJ estava certo, era aberto na Receitas, assim, tudo que eu podia Nossa. fazer, pesquisar. Mesmo assim, eu caí no golpe. E é ruim porque quando você aciona o banco, ele diz que ele não tem culpa, só que a gente sabe que não é bem assim, porque existe agora uma norma no Banco Central de que, de certa forma, eles são responsáveis por rastreio de Ah, valores, e ao mesmo tempo eles são responsáveis porque se a pessoa abriu a conta, eles são obrigados a conferir a existência daqueles documentos. Então, assim, até agora eu tô brigando com eles, né? Pra ver se eu olha, consigo resolver, mas não se consegui, tem não. uma coisa, se tem uma coisa que eles dão muita importância é dinheiro em banco. Então, o banco sabe quem criou a conta, eles têm tudo. Assim, se tem uma coisa que leva a sério que questão de perda de dinheiro é banco. Então, realmente, eu acho um pouco, sei lá, né? Eu acho um pouco desonesto, assim, da parte dos bancos, A assim. alegação do banco, do meu banco, é referente a isso, é porque quando eu entrei em contato com eles, eu tinha feito o BO já, e aí eu entrei contestando o Pix. A primeira resposta deles foi que eles não poderiam fazer nada porque eu tinha acessado e feito pagamento pela minha senha e pela minha validação de biometria. E Hum, aí eu contestei isso, porque eles tinham, segundo a lei que existe hoje no Banco Central, até 5 contas eles têm que rastrear. E aí
coloquei no Reclame Aqui e tal, aí voltaram com a negativa falando assim, olha, foi feita uma análise, não existia dinheiro na conta, a gente consegue rastrear realmente as 5 contas, mas se não tiver dinheiro em lugar nenhum, eles possivelmente já sacaram, e a gente não tem como... Então, assim, acaba que também eles não fazem muita questão, né? Uhum. A professora Janina levantou. Pode falar, professora? Oi, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Boa noite, professor Douglas. Boa noite. Esses golpes, né, gente, é complicado. Eu já caí, né, quase caí, na verdade, né, como meu filho pelo WhatsApp, mandando mensagem falando que o celular dele tinha quebrado e que ele precisava trocar a tela. E que era para me mandar R$ 450 via Pix, porque onde ele estava não aceitava cartão de crédito, né? E eu fiquei pensando, né? Na época, meu filho estava na 5ª série, ele não tinha celular, né? E eu digo, não, ok, filho, após, né, a mãe sair do trabalho, eu passo aí na escola, pego você, a gente resolve isso. E a pessoa saiu fora, né, Então, assim, é bastante complicado. A minha mãe recentemente recebeu uma ligação, né? E a pessoa falando, ó, se você não pagar, a gente vai matar todos os seus filhos aqui. Você tem 3, e realmente ela tem 3, né? Nossa! E aí ela falou assim, bom, falou que pegou no ônibus, meus filhos não andam de ônibus, já são tudo já adulto, né? E aí ela falou, não pode matar a pessoa, então tá bom. Ah, não vou matar não, e desligou. Então, olha o tipo de golpe, gente, eu fico pensando, né, você falou da engenharia social, as pessoas mais velhas, né, o pessoal de idade mais avançada aí que acaba sempre caindo, né, em golpe, porque às vezes clica nos links que recebem, né, SMS, inclusive para quem tinha conta no Will, né, gente que teve aí foi Realmente, né? isso, quem tinha conta estava recebendo para pagar por Pix e o banco enviou mensagem para quem realmente tinha conta falando que não era para pagar nada somente quando chegasse no dia da sua fatura, né? Para você pagar, porque tinha gente usando como se fosse o Will e a pessoa pegava o valor e acabava pagando, né? Então é bem complicado, né? O bom nesses casos de ligação combinar uma palavra-chave com a família, né? Pensar de volta, pedir a palavra-chave. E é que nem você falou, Douglas, às vezes pela escrita, mas pelo telefone você já sabe, né? Sim. Se alguém da família pode ou não pode fazer aquilo. Isso daí que você falou do banco é uma coisa que acontece muito porque pega numa questão psicológica do brasileiro, de todo mundo, na verdade, que é a questão da urgência. Então, logo que aprovaram essa lei de fazer a habilitação mais fácil, a minha irmã caiu num golpe também, que ela, de link falso, ela pagou e não era do link verdadeiro. Ou seja, eles pegam coisas que estão muito em alta, por exemplo, acabou de acontecer esse caso com o Will, acabaram de aprovar a lei que agora facilita tirar carteira de motorista. E aí eles pegam isso que está muito no hype, muita gente vai atrás, e é nessa que realmente eles se fazem. Acho que a Patrícia quer comentar alguma coisa, pode falar. Boa noite para vocês. Boa Então, noite. essa questão aí é muito séria. Eu tenho uma tia que ela mora na cidade vizinha aqui. E ela foi vítima de um golpe assim que levaram dela pelo menos uns 30 mil. Nossa, tudo E isso. sim, ela é aposentada e pegaram o empréstimo no nome dela. E ela está pagando até hoje, já entrou na justiça, fez um monte de coisa, até agora ninguém resolveu nada. É muito complicado. A gente tem que ter muito cuidado. Sim, mas você pode ter certeza que se fosse milhões de algum figurão aí, o banco conseguia rastrear certinho, porque é assim que funciona, né? Sim. Eu sempre vejo, né? A pessoa fez um Pix errado de milhões, sempre consegue devolver. Agora, se é valorzinho, né? 2.000, 3.000,
Aí, então, Rayane, pode falar? Boa noite, pessoal. Então, uma situação tão complicada que qualquer coisinha hoje em dia a gente acaba ficando com medo, né? Esses dias mesmo recente eu fiz uma compra pela internet e aí o pessoal da loja, realmente o pessoal da loja me ligou, pedindo só para confirmar alguns dados e eu acabei não passando os dados achando que era trote, sendo que era o mesmo pessoal da loja. Sim, Eu fiquei com medo. Hoje em dia tá sim. tudo tão complicado que a gente não acaba não passando informações nenhuma. Aí foi nessa que eu cancelei a compra completa porque eu não quis passar dado nenhum por ligação. É verdade. Então, o golpe que as pessoas relataram são golpes muito comuns, né? De e-mail, de ligação. Eu vou daqui a pouco dar alguns exemplos até bem elaborados para vocês verem como que o pessoal tá com criatividade, né? Como que é um negócio realmente complicado, igual a Rayane falou. Então, vamos continuar aqui. Eu quis lembrar desse slide aqui, que é uma coisa que eu falei na primeira vez também. Por que que dá certo os golpes de engenharia social? Porque eles afetam questões humanas e psicológicas e humanas, né? Não é questão de máquina, não é algo técnico. Então, os golpes, eles têm alguns padrões. A gente percebe até pelos relatos que acabaram de fazer aqui, que às vezes existe questão de urgência, às vezes existe questão de medo. Por exemplo, estou com seu filho aqui. Às vezes eles usam mensagem de autoridade, e aí você confia porque parece uma autoridade, algo que é comprovado. Existe também a nossa curiosidade, oportunidade, e faltou aqui, mas também existe a nossa ganância, né? Às vezes a pessoa acha que ela está tendo uma oportunidade de tirar algum dinheiro alto, alguma coisa assim, e a ganância dela acaba fazendo ela escorregar. Antes de comentar aqui um passo a passo aqui de um golpe de engenharia social, as bets entram nessa. É verdade, bet ela entra nessa parte de ganância, ainda que a pessoa tá lá porque ela quer, né? É nessa que eles conseguem ganhar altos valores. Essa questão aqui deixa eu ver. Tá, depois eu dou este exemplo. Então eu botei um passo a passo aqui de como que poderia ser um golpe de engenharia social. Coloquei um passo a passo aqui para a gente abrir a discussão. Anatomia de um ataque de engenharia social. Primeiro, muitas das vezes existe um passo que é a investigação. Isso aqui pode não existir, mas se for um golpe muito sofisticado, às vezes o golpista ou ele já sabe alguma coisa sobre você, então ele faz uma investigação prévia. Até porque hoje em dia a gente se expõe muito, né? Rede social, Instagram, LinkedIn, você sempre tem muita informação, você tem informação não só sua, como dos seus parentes também. Por exemplo, a minha mãe, ela tá tendo uma questão de um dinheiro que ela precisa receber que está na justiça, e aí tem um golpista que ele segue um advogado, tipo assim, eu não sei como, mas ele sabe, assim, das coisas que o advogado vai pegando. Aí ele pega a foto desse advogado, coloca no perfil dele do WhatsApp e tenta entrar em contato com os clientes. Aí entraram em contato com a minha mãe dizendo: o seu processo já deu certo para você receber. E aí a minha mãe mostrou isso pra gente. A gente falou: não, mãe, não. Porque tem um estudante de direito que é meu cunhado que trabalha na empresa desse advogado, que é o patrão dele. Então, é sempre esse meu cunhado que informa a gente. Então, se ele não informou nada, é porque não aconteceu nada ainda. Mas olha como eles estão espertos, né? Ele pega a foto do advogado, bota lá no WhatsApp e entra em contato com os clientes para falar coisas assim. Um exemplo aqui sobre que eu falei de autoridade. Só voltar aqui rapidamente que eu lembrei do exemplo que eu ia falar. Essa parte da autoridade, ela pode ser tanto questão de que você confia porque é uma autoridade, quanto uma prova de que é legítimo. Tinha um golpe que estava muito comum, que aconteceu comigo, no espaço de 3 meses, fizeram 4 vezes comigo. E aí, na verdade, eu nunca caí em golpe, né? É só um exemplo. O que eles faziam? Talvez você já tenha visto esse no WhatsApp, porque ele é muito comum. Entrava em contato comigo um número que era de fora, dava para perceber porque o código não era do Brasil, era mais
301, um negócio assim, sabe? Não era mais 55 do Brasil. Mas eles tinham contato com gente do Brasil. Aí o que tinha que fazer? Tinha uma série de tarefas, ele prometia um trabalho remoto. Aí você seguia lá umas tarefas que você fazia, que no final ele ia te dar um Pix de R$20 por dia. Aí, como eu falei para você, eu sou curioso, né? Eu dou um pouco de corda para ver até onde vai, para eu ver até onde é o golpe. Aí eu falava, tudo bem, eu aceito, quais são as tarefas, e etc. Aí as tarefas era, por exemplo, você entrava lá num link de um site chamado Just Watch, que é um site de trailer de filme. Aí ele dizia para você curtir um trailer de filme lá, tirar print e mandar para ele. Aí você fazia, tirava, mandava. Você fazia umas tarefas ali, que era curtir TikTok, curtir uns negócios lá, etc. E aí ele te fazia um Pix de R$20. Surpreendentemente, ele fazia. Aí, quando ele fazia esse Pix, por que ele faz isso? Para demonstrar, para passar confiança, né? Então, recebi aqui, então é legítimo. Mas onde que está o golpe? Na verdade, eu não fiquei tempo suficiente para descobrir, mas eu tenho 90% de certeza que as tarefas iam aumentando. Ia chegar um momento que uma das tarefas ia ser que você precisava depositar algum dinheiro para ganhar mais, etc. E aí, com certeza, você ia depositar lá 100, 150, e aí ele te deu 20, mas você ia devolver 150, e aí você caía no golpe. Aconteceu umas 4 vezes comigo. E 4 vezes eu ganhei R$20 do golpista lá e nunca mais apareceu no meu WhatsApp. Mas esse daí é um exemplo de autoridade e que ele tenta passar uma confiança, né? Ele te dá algo para você confiar, ou seja, fiz o Pix, é legítimo. E aí você vai continuando e depois você cai no golpe. Então, realmente, tá ficando muito complexo. Aí eu brincava com o pessoal, eu falava até para os amigos assim, eu falei, olha, se um dia vierem com esse golpe aqui, faça, porque ele vai te dar R$20. Mas, obviamente, que nunca é recomendável você clicar em link, a gente já vai ver depois, daqui a pouco, por que não é tão bom clicar em link. Mas, continuando aqui a anatomia de um ataque de engenharia social. Então, você tem a parte da investigação. Ele descobre algumas coisas sobre você e ele pode usar isso para a engenharia do ataque dele. Então, o próximo passo seria o que chama de hook, que é o gancho. Ele cria uma história, existe um pretexto, a sua fatura do cartão vence hoje, o seu token do banco tal mudou, vaga de emprego urgente. Essa daqui eu já vi, inclusive, eu já vi essa daqui no meu e-mail. Link das fotos de ontem. Né? Aí a pessoa vai clicar e, na verdade, ela instala alguma coisa sem querer. Então, essa é a parte do gancho. Aí, o próximo passo, existe a exploração, o momento em que o usuário ele vai agir, né? Clicou no link, o usuário está agindo. Ele baixa um arquivo, digita um código que chegou no SMS, e aí o próximo passo, o golpista faz o que ele tiver que fazer, e depois ele vai tentar remover ali o rastro dele, deslogar, interromper a conexão, etc. Então, isso daqui é uma anatomia de um ataque de engenharia social, né? Um passo a passo. E aí, dentro disso daqui, existem várias coisas que o golpista pode fazer. Existem vários golpes, eles têm nomes até. Esse daqui é o mais clássico que a gente já viu aí. Existe o golpe de phishing. O golpe de phishing chega pelo e-mail, né? Uma mensagem. Ela explora toda aquela questão psicológica que eu mostrei no outro slide. Principalmente questão de urgência. Quando eles falam de banco, normalmente eles estão falando de sua conta vai ser bloqueada, alguma coisa assim. E aí você recebe aquela mensagem, já fica até um pouco apreensivo pelo que você está lendo. Pode falar, Vinícius. Eu tenho recebido e-mail porque eu tinha conta mail, mas um tempo eu cancelei, encerrei tudo. Mas depois de um tempo eu comecei a receber esses e-mails com uma cobrança. E eu fiquei encucado, porque, de fato, a minha recordação que eu tive, eu lembro que eu quitei todas as minhas pendências e encerrei o e-mail, né? Mas mesmo assim, de vez em quando eu recebo, mas é tudo com quando eu abro o e-mail, o corpo do e-mail vem tudo assim com aquela, passa aquela legitimidade, né? Venha com o logo e tudo mais. Mas quando eu vou lá no e-mail que me envia, né, o remetente, eu geralmente vejo que é um e-mail que não
é alguma coisa que eles vão botando assim, bem parecido para passar desapercebido, né? Mas quando olha ali, vê que é uma coisa que não é certa. E geralmente eu excluo. Ah, sim, isso daí acontece muito, que é o exemplo que ele está dando aqui, né? Você tem que observar o endereço que está mandando, né? Às vezes eles trocam um ponto por um traço, fica um nome bem parecido, tipo aqui. E eu sempre olho, eu sempre tive mania de olhar. Assim, quando me mandam, né? Eu sempre olho para ver se é nubank.com, se é inter.com. A Janaína escreveu aqui no chat sobre o golpe do Wi-Fi no carnaval. Nossa, esse aqui é interessante, hein? Libera um Wi-Fi, né? Galera que tá sem internet ali, opa, liberaram um Wi-Fi aí. Wi-Fi público, daqui a pouco eu tenho um slide aqui também, né? O perigo de usar Wi-Fi público. Sim, esse do carnaval bombou agora. Imagina, né? Você tá lá pulando o carnaval, ó, liberou, vamos todo mundo usar, né, o Wi-Fi, mas como assim? Né? Como é que você vai conectar o bloco do Wi-Fi do bloco, né? Mas tem, gente, vários golpes que acontecem aí justamente porque tá todo mundo, né, ativado. Tem até aquele do totem em lugares públicos para você carregar, né? Que eles colocam que você não deve, porque é justamente ali, quando tua bateria acaba, né? Que eles podem acessar, manipular, né? Até porque tem energia, se adulterada, eles podem instalar, né, alguns malware no seu celular e roubar seus dados via USB. Então, eles estão bem criativos. Nossa, essa daí eu não tinha ideia, não. Esse foi agora essa também no carnaval. Né? Então, o pessoal fala, né? Nem para carregar mais agora o celular nesses totens públicos você pode, né? Tem que ficar muito atento também a isso aí. Até coloquei aqui no chat, gente. Quanto mais exemplos a gente tiver, melhor até para a gente ir se cuidando, né? Sim. Estão deixando nos lugares públicos, é isso aí, está aparecendo muitos aí, né? Mas esse que o Vinícius comentou do CNPJ, tem muitas empresas que, né, principalmente falando que você deve, que você não pagou a DAS, que você tem uma lista enorme ali, na verdade você está né, cancelado, ou no caso, né, eu tenho, mas o meu vem por débito automático, né, em conta, todo mês. E o que eu recebo, que diz que eu não paguei, que vai ser cancelado, vai ser bloqueado, né? E se você clica em link ou pague o boleto e regularize a sua conta, né? Então, a gente fica preocupado, né? Porque, como o Vinícius falou, você tem aquilo ali, né? E você pensa, será que deu alguma coisa errada? Né? CPF vai para o Serasa, agora o pessoal fala, sua CNH vai ser cancelada, Não, né? eu Porque o acho CPF vai ser cancelado. Porque assim como existe a voz da nossa mãe que a gente entende, existe também da empresa. Eu não lembro de já ter visto banco falar de cancelamento de conta. Banco não tem essa linguagem de falar, sua conta vai ser cancelada. Tipo, esse tipo de coisa, banco não faz esse tipo de coisa. Nem quando você tem uma transferência, quando o IT, carteira digital do Itaú, saiu de IT para Itaú, que eles descontinuaram, Sim. Eles ficaram meses assim falando para você migrar, mas eles não falavam em bloqueio, etc, sabe? Banco não tem essa linguagem de falar de bloqueio. Os golpistas falam porque realmente eles estão afetando essa parte do nosso cérebro que afeta por essa questão de urgência e de medo, né? Aqui nessa imagem é o resumo, né, que eu postei. Então o golpista ele envia um e-mail para a vítima, depois a vítima clica no e-mail e vai para o site. Aí existe um site, que é uma outra coisa que é interessante alertar, que existe clonagem de site, né? Eu tive uma aluna que ela caiu num golpe ela foi comprar um suplemento na Growth Suplementos, e eu não sei se é uma coisa da geração mais nova, ou se eu que sou diferente. Não sei se você é assim, professora Janina, mas eu sou muito de gravar URL de site. Então, antigamente eu sabia um monte de URL de site, eu digitava elas no navegador.
Eu percebo que as gerações mais atuais, os meus alunos de ensino médio, de 15 e 16 anos, eles têm muita mania de ir lá no navegador, digitar o nome da empresa, para entrar no Google, para depois clicar no link do Google. Eles fazem muito isso. Aí eu não sei se é uma coisa da geração atual ou se eu que tenho muito essa mania de não fazer isso. Mas qual que é o problema? O problema é que às vezes você está entrando, aparece para você ali como o primeiro resultado da busca, um site patrocinado, que é um golpe, né? Então, nesse caso dela, em vez de estar escrito gsuplementos.com.br, que é o site da Growth Suplementos, estava escrito alguma coisa parecida, por exemplo, growth-suplements.com.br, alguma coisa assim. E aí ela clicou no link patrocinado, o site era idêntico. Quem vai estudar ou já estudou front-end sabe que é muito fácil clonar um site. Você vai lá no inspetor, inspecionar elemento, copia HTML, CSS, tudinho do site, baixa as imagens. Você consegue clonar um site muito facilmente. E aí ele colocou lá uma questão de pagamento e aí ela comprou várias coisas lá no site falso. E aí depois ela percebeu que não estava chegando a encomenda e ela viu que era falso. E aí isso daí foi por conta de link patrocinado do Google que fica na frente do site original. Eu já comprei no site das Americanas O falso das Americanas? há uns 6 anos atrás. Eu comprei uma bateria, não me lembro para que era, para um celular antigo, alguma coisa assim. Mas, tipo, paguei baratinho, né? Comprei no site das Americanas, não chegou nem nada. Reclamei da compra, né? Daí o banco estornou. Só que dali um mês, mais ou menos, o cartão que eu havia usado foi usado para compra no Mercado Pago. O mais engraçado, gente, foi que compraram óleo diesel lá em São Paulo. Não moro em São Paulo, não tenho nada que eu vá usar óleo diesel. E aí o que me chamou a atenção é que essa compra foi aprovada, e daí depois veio um alerta de limite, que eu não tinha limite para comprar uma TV de plasma. Eu falei, ué, como assim? Fui ver, tinha gente querendo ali comprar no Mercado Pago, né? Fiz o contato com o banco, né? E que foi o Itaú, e eles cancelaram o cartão, foi feito aí o estorno, só que até hoje eu não consigo comprar no Mercado Pago. Meu CPF não é liberado para o Mercado Entendi. Pago. Ficou tipo bloqueado, né? Isso, porque ficou como se eu tivesse feito a compra, ter estornado e não ter pagado, né? Sim. Mas foi de Um prejuízo clonagem, gente, claro. permanente. Né? Como não apareceu nada da bateria, né? Eles clonaram a página e clonaram os meus dados do cartão. Nunca mais comprei em página nenhuma com cartão de crédito. Hoje eu baixo o aplicativo para poder realizar uma compra, se for necessário, né? Mas não pelo site. Então, continuando aqui, existem as variações do phishing. Esse phishing, ele vem de pescar, tá? Por isso que é usado phishing, como jogar isca, pescar. Então, de SMS a gente já falou que tem, né? Muito, inclusive, a mensagem é parecida com a do e-mail, você recebe uma mensagem, né? Sua pontuação tá... Ou você fez compra no cartão de crédito, analise, etc. Então, é parecido, mas o que eu queria mostrar aqui, a terceira, que a gente não falou, na verdade, alguém comentou aí sobre voz também, né? Então, existe o golpe que a gente recebe por voz. É o golpe da falsa central de segurança, o criminoso liga. Muitas vezes ele está usando muito... Ele tem algumas técnicas ali, né, para tentar dar uma legitimidade, né? Eu coloquei aqui que usa barulho de fundo de call center, ele faz você digitar alguma coisa e ele usa aqueles programas que captura pelo som ali da tecla, ele sabe que tecla você está digitando. Então, esse daqui é o golpe que a gente recebe por voz. Inclusive, esse daqui, ele está ficando muito sofisticado, porque até comentaram aqui que com a questão da inteligência artificial, tá dando para clonar a voz. Então, um tempo atrás eu fiquei sabendo que quando alguém liga para você e você fala, alô, quem é, etc, alô, etc. E aí, ali ele já está capturando, né, para tentar
clonar aquela voz e depois usar. Então, a última vez que eu fui no meu estado lá no Pará, falei com a minha mãe, eu falei para ela assim, se algum dia pedirem dinheiro no WhatsApp, não mande, que não sou eu. Felizmente eu estou bem de vida, eu não preciso emprestar dinheiro. Então, e nem se for a minha voz, você vai acreditar com outro número, porque hoje em dia até voz eles estão clonando. Então eu dei esse alerta para ela sobre essa questão da voz. Como eu falei, né? Tá ficando muito sofisticado. Aí aqui eu trouxe um exemplo para vocês, um exemplo real de que tentaram, né, fazer comigo. Aí para a gente identificar alguns gatilhos aqui, porque eles têm um padrão. E esse padrão ele acontece muito, independente do golpista. Parece até que eles combinam, assim, parece que tem a mesma linguagem. Então, olha o que aconteceu aqui. Eu recebi esse WhatsApp aqui de um. Tinha a imagem do governo, assim, o gov.br, mas no momento que eu vi que não tinha conta verificada no WhatsApp, ali eu já sabia que era golpe. Eu nem precisei ler. Se não tinha conta verificada, eu já sabia que era golpe. Mas eu quis ler, né? Como eu falei para vocês, eu sou curioso, eu fui ler. Aí o que ele diz aqui? Olha, ação de cobrança da dívida ativa vinculada ao seu CPF, ou seja, eles têm o meu nome completo, eles têm o meu CPF, constam pendências em seu nome inscritas na dívida ativa da União, a falta de regularização pode levar ao bloqueio de valores em suas contas bancárias. De novo, ele vem falar de bloqueio, sendo que o banco não tem essa linguagem, aí correspondentes com débito. O programa Regularize do governo federal permite que você negocie seus débitos com benefícios como descontos de até 60%, acesso ao portal, etc, etc. Aí ele botou esse site aqui. Eu cliquei, né, para ver, e era um clone não era um clone de um site do governo, mas ele simulava ser o site do governo. Não parecia tanto, mas era como se fosse. E esse e-mail aqui, essa mensagem no WhatsApp, ela tem vários problemas assim que a gente pode identificar que é um golpe. Primeiro, não estava verificado e o WhatsApp do governo tem selo de verificação e de empresa grande. Segundo, olha o endereço desse site, consulta.statuspendências.is. Eu nem sei de que domínio que é IS. Consulta.html. Então, se fosse do governo, ia estar gov.br aqui no final. E olha o problema aqui. O meu CPF estava na URL, olha. Ponto de interrogação, CPF igual, e aqui vinha o meu CPF. Então, até se fosse uma empresa séria, que ética que ela tem para colocar o seu CPF na URL de um link, né? Isso daqui, inclusive, fere as questões que a gente comentou na primeira aula, né? Isso daí fere, a empresa jamais faria isso daqui. E outra coisa, que tipo de empresa manda mensagem 4h50 da manhã? Não sei se já aconteceu com vocês. Para mim nunca aconteceu. De empresa mandar mensagem 4h50 da manhã. Então esse golpe aqui ele tem muitos problemas, né? Tem um outro aqui que também aconteceu comigo. Esse aqui foi a Nubank que mandou. A Nubank mesmo, né? Como o meu CPF aparentemente vazou, né? Porque isso daqui aconteceu no espaço de um mês. Eu recebi tanto essa daqui, quanto essa, e mais uma outra no e-mail, eu recebi no espaço de um mês. Então, eu acho que foi a mesma pessoa que tentou golpes diferentes. O que ele fez? Quando a pessoa tem o seu CPF, ela pode colocar no seu CPF uma conta para você pagar. E os bancos, eles identificam isso quando tem uma conta para pagar. O Nubank chama isso de buscador de boleto, né? Ó, o buscador de boleto encontrou um novo boleto. Isso aqui foi o Nubank mesmo que me mandou, legítimo. Só que eu já tinha visto lá no Nubank que estava aparecendo um boleto lá para eu pagar que eu não reconhecia, era R$47. Ou seja, se a pessoa costuma pagar usando essa ferramenta do Nubank, você não precisa ter acesso ao boleto. Você vê lá pelo Nubank que dentro do seu CPF lançaram uma conta, tanto que é assim que eu pago o meu plano dentário. Eu nem sei onde que anda os boletos, eu pago só dessa forma aí. Eu vou lá no Nubank, tem lá essas contas do dentista, etc, e eu vou pagando assim. Então tinha lá um valor para eu pagar um boleto de 47. Eu falei, eu não reconheço isso daqui não. E aí depois chegou essa mensagem, ou seja, se eu pagasse ali no automático, achando que é uma conta qualquer, eu teria caído no golpe. Então, sabendo o seu CPF, ele pode lançar uma conta para você pagar e aparece no seu banco. Pessoal falando que os recrutadores de outros países, né? Realmente, né? Se tiver em outro país, ele pode errar o fuso horário. E aqui eu peguei uma, não sei se vai dar para ver direito. Essa daqui eu peguei da internet, então é antiga. Dá para ver até pela interface aqui que é um pouco antiga. Mas ele falava aqui
no sistema de segurança identificou um problema de desincronização com seu dispositivo de segurança e iToken, né? E ele pedia para clicar no link para... por questão de segurança, torna obrigatória a realização desse procedimento em até 72 horas. Caso não realizar, seu acesso do canal Itaú será suspenso. De novo, ele fazendo aquele tipo de coisa que banco não faz, falar de suspensão, de bloqueio. E uma coisa que é interessante, a gente sempre passar o mouse no link. Quando você passa o mouse em um link, no Google Chrome, em outros navegadores, aparece aqui na região aqui embaixo, que chama barra de status. Na barra de status aparece o link real. Então, quando você passa o mouse aqui, aparece o link aqui. Então, é um link que não tem nada a ver com o Itaú. Então, só de passar o mouse aqui, você já podia saber que era golpe. Então, atenção nisso daí, porque passar o mouse já pode te livrar de coisas, só de você perceber que aqui não tinha o link real. Inclusive, isso daqui também ajuda quando é encurtador de link, né? Às vezes eles usaram um encurtador para não mostrar o link real, só que na barra de status aparece o link real. E aí a gente já comentou sobre isso, mas eu queria passar aqui o slide sobre o URL falsa, né? A gente falou que eles sempre usam algo muito parecido, então o google.com aqui com 0, algo que é .com e está como .com.br, ou o contrário. Subdomínio enganoso. Às vezes você vê lá no início HTTPS e acha que tem segurança só porque tem HTTPS. Ter HTTPS, ele ajuda não, ele faz com que os dados que você está mandando não sejam interceptados no meio, na viagem, né? Mas se você está mandando os seus dados para um site que é de um golpista, aí não adianta ter HTTPS, porque você já está mandando ele. Ele só contratou o certificado, o SSL e TLS, e ele tá criptografado a sua mensagem, mas ele vai ver porque ele é o servidor. Então, ter HTTPS não te livra do golpe se você entrou num site golpista. Naturalmente golpista, né? E aí, a gente entra nessa parte aqui que a gente comentou. O que pode acontecer se você clicar? Como eu falei para vocês, obviamente não é recomendável clicar. Eu clico porque eu sou um pouco curioso, eu quero saber até onde o golpista vai, né? Mas o que acontece? Antigamente, e aí entra naquele assunto que a gente já comentou na primeira aula, os sistemas, eles tinham muitas falhas, né? Tava tudo começando, o sistema operacional acabou de lançar, os sistemas estão fazendo as integrações com o sistema operacional, estava tudo muito novo. Então, o que acontecia? Há muitos anos atrás, uns 20 anos atrás, por exemplo, quando você clicava, existia algo chamado Drive by Download, que ele baixava automaticamente no seu computador algo só de você clicar. Hoje em dia é muito raro isso acontecer porque os navegadores têm mais proteção, os sistemas estão atualizados, então é até uma questão de... É uma dica, na verdade, que daqui a pouco eu vou mostrar no slide. É interessante a gente sempre manter nossos navegadores atualizados, nosso sistema atualizado, porque toda vez que mostra lá atualização do sistema, atualização de segurança, é porque existe uma brecha em alguma coisa que eles estão resolvendo. Antigamente existia esse problema. Você clicava e automaticamente instalava no seu computador. Hoje em dia é muito raro. Acontece mais em navegadores antigos, sistemas operacionais antigos e desatualizados. Hoje em dia, qual que é o problema? O problema é você agir, igual eu mostrei lá no passo a passo da engenharia social. O problema é você agir. Qual que é o seu agir? É você instalar, você mesmo instalar. Então, você baixou algo ali que dizia ser um boleto. Você não percebeu que no final da escrita do boleto está escrito .exe, né? Não vou conseguir escrever aqui, mas exe de executável, né? De um programa executável. Então, o que é o exe, né? Exe. É um executável. Você achou que era um boleto, você abriu, era um executável, instalou alguma coisa. Então, esse é o problema. Então, ao clicar, o que pode acontecer? Você pode estar... o malware, né? Você pode estar instalando um keylog. O que é o keylog? Keylogger é um programinha que ele, enquanto ele está... Você até consegue encontrar isso na internet. Se você escrever na internet aí, keylog download, baixar um keylog, você vai baixar um programa para o seu computador. E enquanto ele está ali no segundo plano, ele registra numa espécie de bloco de notas tudo que você digita. Então, se alguém consegue entrar remotamente no seu computador, instalar isso daqui,
tudo que você digitar, ele vai registrar e se você acabar fazendo login e senha em alguma coisa, digitar senha, ele vai capturar. E aí existe também o Trojan, né? O Trojan vem da referência de cavalo de Troia na época antiga, né? Que era aquele cavalo de madeira que entrava, e dentro dele tinha uma surpresa, que eram soldados, etc. Então, o que o Trojan faz? É algo nisso, só que no mundo digital, ou seja, ele entra, e quando ele entra, ele deixa uma porta aberta. E deixando a porta aberta do seu sistema, alguém pode acessar remotamente, aí o golpista consegue entrar. Ele deixa uma porta aberta no seu computador, é como se fosse isso resumindo, né? Existe também o roubo de sessão. Toda vez que você faz sessão em alguma coisa, essa sessão ela é registrada em cookies ou em outras coisas, e aí o roubo de sessão, algum golpista ele toma conta da sua sessão e consegue agir ali na aplicação como se fosse você. E existe o ransomware, que é um sequestro, uma espécie de sequestro no mundo digital. Quando ele acessa o seu computador, ele consegue, por exemplo, criptografar arquivos que você tem no computador. Então imagina que você tem arquivos muito pessoais, fotos, recibo de alguma coisa que seja muito importante, ele sequestra, ele criptografa, você não consegue abrir, e aí depois você recebe uma mensagem que ele está pedindo ali um dinheiro para liberar o que foi sequestrado. Ele pode travar sua tela, travar a tela de sistemas, etc. Então, quando você clica, instala alguma coisa, você pode ter o seu computador, o seu sistema sequestrado, e aí a gente chama esse sequestro disso daqui. É isso que pode acontecer quando você clica. Ou você pode clicar, uma coisa que acontece também, você pode clicar, ele te leva para um site falso, clone do original, e aí por uma desatenção ali você acaba achando que é o original, que foi algumas das coisas que relataram aqui. Existe só para mostrar para vocês como que tá ficando muito sofisticado, eu acho que eu fiquei muito bom assim de segurança pessoal ali por volta de 2020, quando eu estava estudando muito sobre o universo de finanças, aí eu cheguei no universo de criptomoeda, e esse assunto de criptomoeda, ele é uma espécie de submundo ali, né? Você não tem muita regra lá dentro, né? Blockchain, criptomoeda, você não tem regras, os governos não tomam conta, não existem leis sobre isso. E é um universo muito propício para golpe, porque se alguém der um golpe em você, ele não tem o que você fazer, é difícil de rastrear na blockchain, então tem muito problema. Então ali por volta de 2020, eu estava muito envolvido com esse assunto. Era uma época ali que o Bitcoin estava num negócio que chama halving. E aí, que é uma época que diminui a oferta de Bitcoin no mercado e ele sobe o preço. E também era época de pandemia, ou seja, 2020 estava todo mundo trancado em casa. E vocês devem lembrar que na época de pandemia, muita coisa cresceu pelo fato das pessoas estarem sem nada para fazer. Então, por exemplo, Big Brother teve recordes de audiência, pessoas na internet ganharam muitos seguidores nessa época, vídeos do YouTube. Era uma época assim que as pessoas estavam em hiperfoco no mundo digital. E aí os golpes assim foram muito potencializados por causa disso. Então, eu estava envolvido nesse universo de criptomoeda e universo de jogo, de projeto de jogo com criptomoeda. Aí o que acontecia? Lançava um projeto, e aí toda vez que lançava um projeto, junto com o projeto tem que lançar uma moeda do projeto, uma criptomoeda do projeto, uma moeda digital do projeto. E aí a gente participava de grupos de Telegram. Então existia o grupo lá do projeto de um jogo tal lá. E a gente entrava nos grupos. A gente entrava nesses grupos, nos canais oficiais do projeto, para ficar sabendo informações do projeto. Então, eles falavam como estava o andamento do projeto, quando que ia lançar a moeda, etc. O dia importante era o dia que lançava a moeda. Por quê? Porque a gente queria comprar a moeda o mais rápido possível e antes de todo mundo, porque o universo de criptomoeda ele funciona pela lei da oferta e da demanda. Então, quanto mais pessoas estão comprando, mais o valor da moeda sobe. Quanto mais pessoas estão vendendo, mais o valor da moeda desce. Então, quando lança a moeda, muita gente compra, o valor dispara. Então, quando você consegue comprar muito rápido e o valor dispara, às vezes você até na mesma hora já consegue vender, porque você comprou aqui, o valor foi lá para cima e você vende e já lucra. Então, era isso que a gente fazia. Então, a gente entrava num site, vou mostrar aqui para vocês.
a gente entrava num site chamado Poolcoin, que é um site que lá dentro dá para negociar as moedas. Então, o que acontecia? No dia que ia lançar o projeto, eles lançavam o endereço da carteira da moeda. Esse endereço, ele é um endereço hash. Ele é um código hash. O que é um código hash? Você tem um código gigante ali de letras e números. Os códigos na blockchain, eles começam com 0x, aí vem um monte de coisa, assim, só um exemplo aí no chat. É tipo isso aqui, um código hash, é o 0x e vem um monte de letra e número. Porque ele é um código único da blockchain lá que suporta as carteiras. Então, cada moeda, cada carteira, a moeda ela tem um código hash. Ele é um código único. Não dá para duas moedas ter o mesmo código hash. Então, o que a gente fazia? Ficava lá no grupo. Então, 10 da noite vai lançar o projeto. Ou seja, 10 da noite, o administrador do grupo ele vai lançar no canal o código hash da moeda. Aí, o que a gente fazia? A gente pegava esse código hash, colava aqui dentro, ó. E aí, aqui dentro, ele buscava a moeda. Se você vir aqui e digitar o nome da moeda, dá certo também. Por exemplo, Bitcoin, BTC. Ele vai buscar aqui as moedas que tem o nome de BTC. Ele vai mostrar aqui o que tem nome de BTC. Só que é arriscado você fazer isso, porque às vezes tem moeda com nome parecido que golpista faz para conseguir que você clique na moeda errada. E aí, por isso que a gente pegava o próprio código hash. Porque o código hash não tem como modificar. É aquele e já era. Deixa eu só ver algo... Ah, tá aqui. Esse daqui é o código do Bitcoin, dê uma olhada. Aí aparece aqui o gráfico da moeda, variação, etc, etc. Esse aqui é o código do Bitcoin. Então, como que eles faziam um golpe nisso daqui? Lá no Telegram, eles criavam um grupo, o golpista criava um grupo, eles usavam um bot feito em Python. Esse bot ia no grupo oficial, ia lá nos contatos do grupo oficial, pegava todos os contatos, o bot adicionava no grupo fake, no grupo golpista, e aí, que tinha a mesma imagem, o mesmo nome, ele adicionava a galera toda no grupo golpista, um bot fazia isso, porque dá para você fazer manualmente, né? Só que dá trabalho. E aí o bot é usado exatamente para isso, porque ele faz muito rápido. E aí, no grupo golpista, ele lançava o código hash de uma moeda que não é do projeto. E aí o que acontecia? Deu 10 horas, a gente ia lá no grupo, aí as pessoas entravam no grupo errado, que colocaram elas sem elas perceberem, pegava a hash errada, colava aqui, comprava a moeda errada, e aí era nesse momento que ele tomava o golpe. Aí a pessoa ficava, nossa, mas cadê minhas moedas aqui que eu acabei de comprar? E aí percebia que foi colocado em um grupo errado, não percebeu, etc. Então, para você ver como essa engenharia golpista, ela é muito complexa às vezes. E como é que dava para a gente se livrar disso? Nas próprias configurações do Telegram, existe uma forma de você não permitir que pessoas lhe coloquem em grupo. Então, quando esse tipo de coisa começou a acontecer, alguém deu essa dica para a gente lá e a gente ficou sabendo que dava para fazer. No WhatsApp também tem isso, né? Você pode bloquear alguém de te colocar em um grupo. Inclusive, é até bom que faça, né? Porque às vezes você entra, te colocam em cada grupo, né? Comprometedor, e aí você fica exposto a coisas desse tipo. Então, você vê que realmente a criatividade para golpe ficou muito, muito complexa, e hoje em dia não dá para dizer que alguém que cai em golpe é desatento, sabe? As coisas são muito... Chega a ser impressionante. Então, para finalizar aqui, nesse último slide, deixa eu voltar aqui para o slide, esse universo que envolve dinheiro, ele entra naquela parte que eu falei para vocês, que entra na parte de ganância, entra na parte de urgência. Nesse caso aqui era a urgência, como você tinha aqui, assim que você pegava a mensagem da carteira, você tinha que correr para cá, para esse site, para comprar a moeda o mais rápido possível. É muito fácil de ser desatento no momento que você tem que fazer isso. Então, felizmente, eu sempre me cuidei muito, e foi nessa época assim que eu fiquei meio blindado a golpe, sabe? Então, eu acho que hoje eu tenho um conhecimento razoável, assim. Espero que continue assim, eu nunca caia em golpe. E aí, falando aqui um pouco então, de dispositivo, na próxima aula a gente vai ver um pouco sobre
um pouco sobre senha também, e como se precaver. A gente vai fazer também um checklist da segurança da informação. Vou fazer vocês responderem um forms para a gente ver o quanto a gente se protege ou não. Mas aí, algumas considerações gerais, né? Atualizações. É bom você sempre estar atualizado com o seu sistema. Atualização de sistema, de navegador, de aplicativo, de celular, porque eles estão sempre corrigindo problemas, né? Wi-Fi público, a Janaína já trouxe para a gente aí algum exemplo de quanto você se conectar. Você até pode se conectar em Wi-Fi público, mas é interessante que você não entre em coisas muito pessoais e muito, tipo, coisa de banco, sabe? É muito sensível. Então, você até pode entrar, mas evitar, principalmente, digitar senha, sabe? Wi-Fi público sempre está fazendo backup. O exemplo aqui de trás do ransomware, isso aqui não... Assim, obviamente seria um constrangimento, mas não seria um problema tão grande se você tivesse backup das informações importantes, aí não seria tanto um problema. E questão de antivírus, aí essa questão de antivírus ela é muito mais para o Windows, né? O Mac e o Linux, eles não sofrem tanto com problema de vírus quanto o Windows, mas aí quem usa o Windows é interessante que tenha um antivírus. O Vinícius já até comentou aí, usar Linux pode ser também. Linux. Houve uma época... Ah, tá. O Vinícius tinha falado que faltou um tópico importante no slide, usar Linux, exatamente. Houve uma época que eu ouvia, aí eu tô falando de achismo, tá? Que não existia vírus para Linux e Mac. Mas isso já tem, sei lá, uns 8 anos. Eu acho que hoje já existe, mas ele é muito menos comum, porque se o golpista ele quer ter êxito e atingir muita gente, normalmente ele vai em cima do que muita gente usa. Então é Android e é o Windows inevitavelmente. Hoje em dia já deve existir vírus para Linux, vírus para Mac, mas é muito menos a ocorrência do que o Windows, porque realmente a massa no Brasil, lá fora pode ser um pouco diferente, mas no Brasil a massa ainda usa muito Windows e muito Android. Então realmente os alvos são Windows e Android. O Elson tá falando que tem golpe que te coloca em grupo de desconhecidos e lá publicam coisas ilícitas. Realmente, isso daqui é um problema, até porque se você tiver aquela opção do WhatsApp que você baixa a foto automaticamente, até você explicar que a foto que está no seu WhatsApp, no seu celular, de um menor, sei lá, porque não pode armazenar, né? É crime, então realmente pode dar problema essa questão aí que o Elson está falando. Armas, entre outros, é verdade. Depois printam você participando e ficam ameaçando você que irão denunciar para a autoridade se não pagar o que querem. É isso daí complicado. Eu não tinha ouvido falar nessa daí também. Mas o meu já é bloqueado. Pelo menos o meu é bloqueado. E o meu WhatsApp tem 2 fatores, né? De vez em quando ele pergunta lá a senha, que é para ninguém clonar. Para fazer o vírus para o Mac, precisar de um no Brasil é caro. Realmente é caro. Os meus 2 WhatsApp tem 2 fatores. De vez em quando eu entro nele, ele pede a senha. Então isso aí já bloqueia a questão de clonagem. Tá, isso daqui era do outro slide, na verdade, da aula gravada. A gente encerra bem aqui. Então é isso, pessoal. Sobrou alguns assuntos ainda para a gente comentar aí na última aula. Obrigado por quem compareceu na aula. Espero que vocês tenham gostado. Não é semana que vem, aliás, eu tinha esquecido. É amanhã, né? É amanhã, ficou para amanhã, mesmo horário, porque lembra que eu não pude dar aula na primeira semana, então ficou para amanhã no mesmo horário, pessoal, tá? 8h30 da manhã, última aula de segurança da informação. E aí, quem estiver comigo na próxima semana, para alguns será desenvolvimento web, para outros será estrutura de dados, beleza? Boa noite para todo mundo, boa noite, professora Janaína. E até Boa noite, e para alguns também vai ser estatística aplicada à ciência de dados. Ah, sim, com a professora Janaína. Então, nós vamos ter aí uma divisão. Vocês vão me ver semana que vem também, tá bom, gente? Beijos aí no coração, até mais, Douglas. Tchau, tchau. Obrigado, Patrícia. Até mais.